Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas. Hoje, na formação raiz, né? Inês Aparecida, tudo bem? Tudo ótimo, eu acho tão bom também, só nós três. E o pessoal pede, né? O pessoal gosta, né, de escutar esses fuxicos que a gente faz. É porque é o dia que a gente fica mais à vontade. Freestyle total, freestyle. Né? Freestyle. E aí, Emily Rebouças, tudo bem? Ai, mulher, tudo ótimo. Estou me sentindo tão chique aqui nessa mesa. Olha aqui, morango. E artigo de luxo, morangos, que a Pro botou aqui pra nós. Não é o morango do amor, ou é não. quase o morango do amor? É melhor, pra mim é melhor Melhor do que o morango do amor. amor. Eu não sei nem como é aquele do amor. É cheio de gororoba em cima, é umas É, melecas. cheio. Mas Cheio. vamos, Coisa muito meleca. cuidado com o que se fala, porque senão é cancelamento sério. Ah, é? Mulher, é muita polêmica. Deixa eu meu Deus. dizer, eu Mas tava sei que no nós su- estamos aqui socialista de morango, viu? Porque isso aqui hoje em dia é artigo de luxo, Olha, marca eu iPhone. estava no supermercado que eu frequento, perto lá de casa, aí chegou uma senhora e disse assim, ele é da parte de Hortifruti. frutas, hortifruti, ele que abastece. Ah, cadê os morangos? Não era aqui os morangos? Aí ele, morango? Tem morango não, minha senhora. Ele estava meio irritado. Mas ele não foi grosseiro, não. Não tem morango, não. A senhora está sabendo desse tal de morango de amor? Essa coisa chata? Pois eu, toda encomenda que eu faço, eu não recebo morango. Na Ceasa, deu R$100 o quilo do morango. Chegou a R$100 Meu o quilo do morango. Deus, inflacionou. Menina, o morango. absurdo! Aí ele, continuando com a raivazinha dele, disse, eu quero que chegue o dia da jaca do amor. Mulher, tu já pensou uma Um pouquinho jaca? mais difícil, Haja panela, ia ter que ser os caldeirão para fazer a Eu já jaca ri do amor. tanto, menina, eu ri tanto. A pobre da mulher procurando morango. E uma pessoa disse para mim que faz quimioterapia e que frutas vermelhas é recomendado. Os médicos recomendam Olha para quem aí. faz químio e rádio, esse tratamento, né, contra o câncer, tem que comer frutas vermelhas. E a Mulher, pobre agora, não é acha ruim, porque morango é cheio de agrotóxico, só se for orgânico, viu? Porque é uma das frutas com maior Mas, índice de agrotóxico, agrotóxico que tem, Mas, enfim, vamos deixar o povo ganhar dinheiro com seus Deixa morangos do os amor. Eu só sei que eu Quem sou quiser muito, comer, eu sou que muito coma. lenta pra saber desses memes. Eu só fui saber do meme do morango quando saiu na plataforma lá do governo federal, quando eles fizeram também a propaganda lá Não, do faz morango do 10 amor. dias já Pois que tem é, esse mas cheiro. eu sou lenta pra ver os memes. Eu também sou sou uma das lenta pra últimas a caramba. saber das Aí eu trends. falei, vixe Maria, deve ser um meme novo. E aí foi o Gov, tá totalmente assim, tá totalmente em dia Ligado com nas os memes, trends, né? tá? Agora tá, o Sidônio ali tá valendo. Mas a gente não vai falar do governo federal nesse aspecto não, gente. Não. Essa semana é a semana decisiva para aquela questão do tarifaço do Trump. A promessa lá do laranjão dos Estados Unidos é implementar o tarifaço a partir do dia 1º de agosto, ou seja, sexta-feira. Para quem está ouvindo no dia que sai o episódio, quarta-feira, daqui a 2 dias. E tá todo mundo apreensivo, porque ninguém sabe exatamente como é que vai ser. Tem muitas conversas de um lado do outro, né? A direita está trabalhando muito para não só manter esse tarifaço, como ampliar, né? Eu falo direita assim, Eduardo Bolsonaro e afins, né? O pessoal dele lá. Extrema direita. Extrema direita, exatamente. E do outro lado do governo, o pessoal tentando desfazer isso, mas sem abrir mão da soberania do país, né? Então, da justiça, o que decide a justiça, o que decide o país, independentemente do que os outros querem ou não. Então, a gente vai falar disso. Vamos fazer também aqueles comentários sobre entrevistas que realizamos recentemente. Afinal, a gente entrevistou ninguém mais, ninguém menos, né, do que o governador do estado na semana passada e na semana anterior o prefeito de Fortaleza. Então, eles falaram um bocado de coisa aqui, a gente pôde sabatinar, falar de tudo um pouco com eles e temos que comentar, porque teve muita repercussão, teve muita coisa que chegou pra gente depois das entrevistas, então a gente vai trazer aqui também um bocadinho, tá certo? E é por aí. Aí, aproveitando para fazer a divulgação do nosso financiamento, se você gosta desse podcast, quer apoiar as cunhãs, apoie, meu filho, apoie, qualquer valor, ajuda muito. Nós não temos financiamento, apoio nenhum do governo do estado, da prefeitura, de nenhum governo, como teve uma pessoa que nos perguntou, não temos, tá certo? O que temos é o apoio dos ouvintes. Então, quem quer ajudar, ajude, por favor, que é fundamental para a gente continuar produzindo, para a gente manter o nosso aparato aqui, nós três. Não assim, deixe para dar valor quando perderem, não, né? Exatamente. Dá valorizar enquanto nós estamos aqui. Exatamente. E a pessoa que fez aquela piadinha podia também contribuir, né? Não, gente, eu pedi, inclusive. Eu vi você pedindo. E aí, o jeito é fácil, gente. Tem um site chamado apoia.se/ascunhaspodcast. Você vai lá, cadastra seu cartão de crédito e apoia do jeito que você quiser, tá? O valor que você quiser. Pode ser o Pix também. Ó, o bom e velho Pix, nosso Pix tão amado, o Pix do Brasil. A chave é ascunhaspodcast@gmail.com. Manda o que
fala o que você quiser. E também tem o Orelo, que é uma plataforma só de podcast, se você pode nos apoiar por lá, tá bom? Fora isso, não quer apoiar financeiramente? Apoie com a sua palavra, espalhe a palavra para os amigos, para os inimigos, lá no trabalho, conversa para todo mundo. Olha, você já ouviu esse podcast? Oh, tem gente que não ouviu ainda. Aí, se você falar, de repente vai começar a ouvir e vai gostar. Então, espalhe a palavra que já faz um bocado bem pra gente, tá bom? Pois é isso. Bora começar. Bora começar pelo esse noticiário nacional e internacional que está, assim, aterrorizando muita gente. Tem gente que tenta apaziguar, né, a situação, dizendo que não é tão grave assim, mas tem muita gente falando que sim, que é grave. E na entrevista que a gente fez com o governador Eumano de Freitas na semana passada, ele falou da situação especificamente do Ceará, de alguns itens, de fato, que são exportados especialmente para os Estados Unidos, que vão ser afetados se forem aplicadas essas tarifas aí, que, na verdade, é uma tarifona de 50% em cima de tudo o que o Brasil vende. E que aí deixaria esses produtos muito caros, ou seja, não competitivos em relação a outros que são vendidos por outros países, que terão taxas menores. E aí, principalmente, aí a gente pode falar do pescado, do aço, castanha, enfim, são itens que são muito vendidos especialmente para os Estados Unidos. E aí, gente, como é que vocês estão vendo essa história? Porque, assim, o Lula, eu estou achando assim, ele está se posicionando de um jeito muito firme, né? Por exemplo, os Estados Unidos falaram de liberar o Bolsonaro, né? Uma das questões aí para negociação... Arquivar o processo envolvendo o Bolsonaro no STF. Pois é. Chantagem, né? Não, e a resposta do Lula tem sido muito séria em relação a isso. É a justiça do Brasil que decide, não é o governo do Brasil que decide isso. Não tem nada a ver isso. Então, isso é atacar a soberania do país. Sim, ele está sendo muito claro nisso. Falar em governador, o governador nos deu aqui, nem primeira foi mão, furo. A gente falou, foi furo, inclusive as pessoas, outros portais aí replicaram aquela história dele poder comprar, o Estado comprar esses produtos que não podem ser exportados com essa taxa de 50%. Não existe. Não é, isso aí é uma chantagem. É uma chantagem. Foi tudo armado. Tudo bem que não é só o Eduardo Bolsonaro, o poderoso, que está fazendo isso com o Trump. É toda uma armação internacional. Tem Bannon no meio, tem todo mundo no meio, a gente sabe dessa história. Que querem, não é porque também por causa só do Bolsonaro, não. Tem BRICS pelo meio, tem um monte de coisa, né, de outros interesses, mas, assim, a chave e que ele, a família com GLIA, a família mafiosa Bolsonaro, quer dizer que é todo poderoso, que manda no Trump e quer mandar no Brasil. Agora, eu acho que ainda falta uma coisa. Falta a pessoa dizer claramente que pessoa... Luiz Inácio Lula da Silva e a assessoria de comunicação dele. Dizer claramente, o brasileiro, esse pessoal é aquele que diz assim, pátria, como é? Pátria acima de tudo? Como é? Brasil acima de tudo. É esse pessoal que diz Brasil acima de tudo que está taxando vocês. Esse pessoal aí que quer lascar a gente, esses patriotas. E a cara de pau dos governadores, o Tarcísio, o Caiado, esses governadores de direita, extrema-direita. Pois é. Culpando o Lula. O Lula não está querendo negociar. A cara de pau. Agora, essa galera é diretamente e indiretamente responsável por essa chantagem que o Trump está fazendo. E eles culpando o Lula. Pois é, isso que eu estou dizendo, que falta a Camila. O Lula está com um posicionamento muito bacana, fincando o pé e tal, não vai abrir para chantagem, claro. Mas eu queria, além disso, que falasse claramente, tá entendendo? Povo brasileiro, esse pessoal aí que é patriota, que ficava lá se esgolepando em frente a quartel e tudo... feito idiota, rezando para pneu, rezando para ET e tal, é esse que está lascando nós. Não vai lascar só, não vai lascar Lula, nem governo Lula, vai lascar você. Tá entendendo? É isso que falta dizer, é isso. Agora, quanto à extrema-direita e direita, eu acho que pelo menos tem uma vantagenzinha. Eu vejo pequenas fissuras nesse pessoal. Por exemplo, o presidente do Senado já não diz muita, né? Já está... Inclusive, essa viagem dos senadores, eles esconderam a agenda do Bananinha, para poder o Bananinha não se meter, Eduardo Bananinha. A agenda dos senadores, tu diz, uma ida de uma comitiva dos bonitinhos de direita que estão por trás. Exatamente. Todo esse teatro me dá uma raiva. Eu fico assim...
Dá raiva? Devia dizer bem direitinho. É assim, dá raiva. Essa galera que apoia o Bolsonaro, que fica dizendo que é um absurdo o que o Supremo está fazendo, que apoia o que o Trump está fazendo e, no fundo, quer lascar mesmo com o Brasil, está fazendo esse teatrinho de ir para os Estados Unidos Sabe negociar. que não serve para nada. Negociar. Mas, pelo menos, fizeram a fita de esconder essa agenda lá do Bolsonaro. Do Eduardo Bananinha. E outra coisa, tu acha que esse pessoal que vai ser prejudicado, não é a gente, não, esse que vende mesmo, o grandão, o milionário, o agronegócio, vai estar gostando dessa história? Também não, rapaz. Claro que não. Tá criando umas fissurazinhas. Pelo menos isso. E tá rachando um bocado da direita, tá rachando. E eles viram tanto que não, pegou mas- mal que eles estão tendo que fazer esse movimento, né? Faz de conta. Esse faz de conta de que estão tentando reverter e, ao mesmo tempo, ficam colocando a culpa no governo federal, que está com negociações abertas. Tem uma comissão, uma comitiva do governo federal envolvendo diplomacia, empresários, vice-presidência, presidência. Mas o que tem do outro lado é um fechamento total de portas da Casa Branca, de não querer negociar, de dizer, não tem. Fizeram negociação agora com a União Europeia, baixaram a taxa para a União Europeia e disseram, para o Brasil não tem. Só vai ter conversa e negociação se arquivarem aí o processo. Mas, processo por do exemplo, Bolsonaro. com a União Europeia não tinha nenhuma exigência política. Tinha não. Tinha aqui. exigência de taxas. Aí a União Europeia baixou também umas taxas lá e disse que vai fazer um investimento financeiro nos Estados Unidos. Japão vai fazer investimento financeiro nos Estados Unidos. Eles querem isso. A gente não tem nem como fazer. Nós somos o país mais pobre, nós somos mais vulneráveis. Devia ser o contrário. Eles que façam investimento na gente. Sabe? Mas é isso. Aí tem esse componente político que, como bem lembrou a Inês, claro que não é só. Não tem só a ver com o Bolsonaro. Poderoso, Mas bam, eles bam, estão bam. aproveitando que o Brasil ele tem uma liderança nos BRICS. Os BRICS que, querendo ou não, estão fazendo aí, tem um antagonismo, né? Estão puxando a atenção para um lado que os Estados Unidos não querem, com a China e a Rússia, né? E o Brasil no meio. Só que entre todos esses entes aí, o Brasil é mais frágil. É mais fácil de meter de ir para cima do Brasil do que ir para cima da China. E já foi para cima da China, só que adiou, né? Então deixa para lá, bota mais para frente. Agora, o Brasil é mais fácil nem ir para cima. E tem a ver também com a história das Big Techs, né? Que é outra questão do Pix, que está incomodando bastante essas operadoras de cartão internacionais, as Big Techs mesmo, que aí agora a Justiça disse que eles são responsáveis, sim, pelos conteúdos que são postados, conteúdos relacionados a ódio, a crimes. Nas Eles redes têm que sociais, estar... né? Exatamente, eles têm que estar atentos a isso. Não é simplesmente, postou, não é culpa minha, não tem nada a ver com isso. Não, senhor, meu filho, você tem que estar atento. Então, eles atacam diretamente a nossa soberania mesmo. E a história do Pix, é bom, não sei se está todo mundo sabendo do que se trata, mas os Estados Unidos estão super incomodados com o sucesso do Pix, né? As pessoas estão pagando cada vez mais com Pix e cada vez menos com cartões de bandeira, como essas bandeiras internacionais que são sediadas nos Estados Unidos. E agora, eu estava vendo, o governo está estudando, o Banco Central está estudando, o Pix parcelado, ou seja, você poder pagar contas parceladas sem precisar de cartão de crédito. Isso... Ave Maria, é mesmo que matar. Agora, eu acho engraçado, na época que criaram o Pix, o gado total de... Viu aí? Uma vez eu fui mandar ajeitar um negócio, acho que era um liquidificador, comprar um caneco do liquidificador. Aí o homenzinho da loja dizia assim, Pix, né? Eu digo, muito bom, não foi não? Que esse Bolsonaro inventou? Eu digo, como é, senhor? Eu quase não compro. Ele nem sabia o que era Pix uma vez, quando perguntaram para ele em entrevista. Ele não sabia nem o que era na época que estava começando. Mas os bolsominions botaram na cabeça, os bolsobosta, que foi Pronto, mas agora ele podia reivindicar isso e defender o Pix. Não, mas não faz. Não, porque Estados Unidos acima de tudo. Ô, Trump, eu que fiz o Pix, não mexe o Pix, não. Por que ele não faz? Cadê? Bora. Mas, Ebeli, tu fez aí um apanhado para rememorar, porque são vários eventos, né, que foram se sucedendo. Porque a grande questão, além... Isso imbrica tantas crises e tantos problemas, porque por trás dessa história, como a gente está comentando, tem... Para quem não tá vendo pelo YouTube, só tá vendo aqui, ouvindo, a Inês comendo morango, se sentindo riquíssima. Ave Maria, ela tá ostentando. Ostentando morango. Mas, enfim, porque assim, a reboque de toda essa discussão, você tem uma questão jurídica e política envolvendo, mais uma vez,
o judiciário brasileiro, o STF. Né? O Bolsonaro, o filho dele, os filhos dele, tudinho, incitando a população contra as instituições, contra a justiça. Tem todo um questionamento na imprensa, todo um debate midiático sobre se o STF está exagerando ou não. E aí, eu acho que é importante a gente discutir esse ponto. Assim, antes de trazer uma discussão qualificadíssima com a nossa setorista do Judiciário, Grazi Albuquerque, eu queria rememorar aqui, fazer uma pequena recapitulação de algumas celeumas aí que tumultuaram, né, o cenário jurídico e político aqui no Brasil. As coisas começaram a pegar mais fogo no dia 21 de julho, semana passada, quando o Xandão publicou um despacho, dentre outras coisas, proibindo o Bolsonaro de usar as redes sociais de forma direta ou indireta. Né? Antes disso, né, já tinha aquela decisão da tornozeleira eletrônica, dele não poder sair a partir das 19 horas de casa, ficar dentro de casa nos fins de semana, não poder se aproximar de embaixadas e diplomatas e tudo mais, consulados, para não fugir, porque ele já tinha, né, a ficha suja quanto a isso aí, que ele foi se esconder na embaixada, não sei de que país, da Hungria, né? Da Hungria, que ele se esconde no povo que é de direita. Exato. Né? Então, no dia 21 de julho, teve um despacho proibindo o Bolsonaro de usar redes sociais de forma direta ou indireta. No mesmo dia, o bonitinho das tapiocas vai lá para a Câmara dos Deputados fazer aquele circo, aquele teatro, né, para mostrar a tornozeleira, se reuniu lá com os aliados dele da direita, da extrema-direita, dizendo que ele estava sendo vítima de covardia. O André Caneco bateu um foto todo zangado, assim, mostrando assim a tornozeleira. Claro que ele ia fazer. Assim o dedinho. Aí o pessoal muito fez assim, ele vai raspar aquele negócio, agora ele vai raspar a perna. O povo ruim. Pois o Caneco estava zangado, menino, bateu uma foto, aí foi aquele tumulto, teve tumulto mesmo na Câmara esse dia. E o que é que o Bolsonaro fez, né? Além de se dizer vítima de perseguição, de covardia, ele deu uma entrevista no fim do encontro lá com os deputados. E, obviamente, essa entrevista foi amplamente divulgada, né, nas redes sociais dos apoiadores deles, da imprensa e tudo. Aí o Xandão faz o quê? Né? Ele convoca a defesa do Bolsonaro para explicar. Meu filho, que diabo é isso aí que você está descumprindo as medidas cautelares que eu, né, coloquei contra você? Pediu para a defesa, foi convocada a esclarecer o descumprimento da proibição de usar redes sociais direta ou indiretamente. Isso ainda no dia 21. No dia 22, a defesa do Bolsonaro pede que o Xandão esclareça. Meu filho, me explica aí, né, quais são os limites. Pode ou não pode dar entrevista? O que é esse negócio de uso indireto de rede social? A defesa pediu esclarecimentos. O Xandão passou uns 2 dias para responder. Então, no dia 24, o Xandão dá retorno a esse pedido da defesa e diz que, não, beleza, eu não descumpriu, não, eu não vou mandar prender, foi uma irregularidade isolada. Ele reiterou que o Bolsonaro não está proibido de dar entrevistas, mas sim de fazer uso de redes sociais de forma direta ou indireta. E aí, abre aspas, que é importante isso aqui. O Xandão diz na decisão: não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividades criminosas com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado para posterior postagens nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Porque o que é que ele faz? Ele monta um cenário, junta os amiguinhos dele, fala o que ele quer para coordenadamente todo mundo depois replicar nas redes. O Xandão, em outras palavras, diz: rapaz, eu não sou cego nem burro, não, viu? Quer frescar, fresca, mas não fico frescando, não. Dessa vez passa. Venhamos e convenhamos. Só o texto é muito enrolado, né? Esse texto a redação é enrolada. Do Xandão, tu diz? Do Xandão, mas do Xandão. É porque o pessoal não usa o juridiquês, né? Assim, né? Cara, que negócio enrolado. Que a gente de não fato, traduz, era difícil de entender. É mais fácil traduzir. Na decisão, traduzir. Com certeza. Nessa decisão, depois que ele respondeu, esse trecho aí esclareceu. Então, de fato, ele pode dar entrevista, pode sair no Metrópolis, pode sair. O problema é que ele estava cometendo o mesmo crime, replicando o crime, que é o quê? De ameaça à soberania nacional. Atacar as instituições democráticas, ao Estado democrático de direito. Utilizando isso, porque aí tinha coordenação. Os perfis de amiguinhos replicando os cortes
específicos para ficar atacando as instituições brasileiras. Agora, Então, isso aqui não pode. Ele fica atiçando com vara curta esse Xandão. Ele fica atiçando. É porque ele quer, no fim e a das canalha contas, dele, né? eu acho que ele quer Aí ser o Xandão, preso. ele quer que o Xandão fique pé da vida e mande prender, porque é o que ele queria. Assim, fazer um preventivo. Não, agora você não sai de casa. É isso que ele fica torcendo para acontecer. Parece isso. Xandão, Pois é. beba água, beba 10 goles d'água, mas não faça isso. Faça como eu. Sem assodamento, né? Sem com assodamento. calma. O melhor Serenidade. Serenidade. é o Bananinha também ameaçando, e ele ameaça mais descaradamente, com muito mais ímpeto, né? Longe, né? Exatamente. É, que é um Aí eu só covarde. fico pensando assim, meu Deus do céu, um bicho desse é covarde mesmo. Porque É, covarde. vai chegar perto do Xandão pra ver. É, volta pro O Xandão do Brasil. jiu-jitsu. Agora vamos pegar, agora assim. Ameaçando a mulher do O Xandão. Banana faz isso, diz desaforo lá longe, né? Aí não é caçar, tá lá, já terminou as licenças dele, ele continua deputado e tudo. Aí o pobrezinho do menino aqui, que a gente entrevistou ele, então a gente Glauber. voou, Glauber Braga, pronto, caçado. Por quê? Porque deu empurrão nos vagabundos daquele do MBL. Que eu tinha Inês, dado cadê só a empurrão. tua serenidade? Ai, Tu falou há um tranquilidade, minuto, tu falou em tranquilidade. A serenidade. Minha É, nossa. não, mas é Não terrível é não? mesmo, é Dá terrível. raiva, não? Dá Raiva, menino. Dá A demais. pessoa não... Às vezes eu nem assisto justamente por isso. Para não, sabe, me acelerar. Mas, enfim, isso tem levantado um monte de discussão sobre o que é exagero, o que não é do STF. E, para comentar esse assunto, óbvio que também a gente não ia tirar da raspa do chifre, convidamos a nossa setorista do Judiciário, Graziele Albuquerque, maravilhosa, diva, que a gente ama. É jornalista, é doutora em ciência política, pesquisadora de mídia e justiça, está sempre aqui comentando esses assuntos, e é autora do livro Da Lei aos Desejos, o agendamento estratégico do STF. Ela vai ajudar a gente a entender um pouco esse caso. E uma primeira fala da Grazi, que eu achei bem legal, é que ela fala sobre o aprendizado do STF com o caso Lava Jato. E, a despeito do que a extrema-direita quer fazer crer, como o processo tem sido cauteloso, como o Supremo tem sido cauteloso, né, em decisões monocráticas, referendadas depois nas turmas ou no plenário, tudo se utilizando de medidas cautelares, ou seja, não indo às vias de fato ainda, sempre, né, em medidas preliminares. E ela comenta um pouco isso, eu acho legal. Porque o aprendizado é justamente esse, porque a Lava Jato era tudo aquele espetáculo. A gente lembra a prisão do Lula. Exatamente. A condução coercitiva primeiro, como foi, que ele teve aquela condução coercitiva assim, absurda, quando ele era investigado, e depois a prisão. A gente lembra disso tudo. Então, gente, inclusive, eu vou até sugerir aqui que vocês acompanhem o perfil da Grazi, que é @Grazie, né? Grazie, AMP, a de Albuquerque. O MP deve ser o resto da sigla do sobrenome dela, porque ela tem feito vídeos semanais sobre toda essa situação, com análises, né, sobre a postura do Supremo e tudo. Bora ouvir o que ela tem a dizer sobre essa questão mais política do caso envolvendo a justiça brasileira? Vamos lá, eu vou fazer essa análise dividida em 2 pontos. O primeiro ponto é o político. Se a gente pensar que o dia 8 de janeiro de 2023, a invasão dos 3 poderes, a tentativa de golpe ocorre exatamente 10 anos depois das jornadas de junho de 2013, a gente vai ver que o Brasil viveu uma década de extrema turbulência e crise, e o Judiciário já percebeu, acho que em especial o Supremo, o custo que é um processo jurídico e político completamente mal construído e assodado, para dizer o mínimo, quando eu estou pensando, por exemplo, na Lava Jato. Então, eu acho que o Supremo entendeu, em especial o ministro Alexandre de Moraes, né, o vulgo Xandão, o custo que é você transformar ali um processo judicial em algo feito a ferro e a fogo contra alguém. Eu acho que isso se demonstra no cuidado que o Supremo tem tido em relação à prisão do Bolsonaro. Claro que cabem críticas, você pode dizer que o Alexandre de Moraes tem se cedido num ponto ou no outro, mas eu consigo ver um cuidado da Corte em não cometer os mesmos erros da Lava Jato. Objetivamente, por exemplo, quando o ministro Alexandre não prende o Bolsonaro depois da carta do Trump e dos depoimentos do Eduardo Bolsonaro, e ele toma uma série de medidas cautelares, como a tornozeleira, a proibição
né, de frequentar determinados lugares, etc., ele está fazendo uma medida paliativa para evitar a prisão, para que essa prisão, que eu acho que vai acontecer, aconteça mais na frente, quando houver uma condenação. Isso é tomar um cuidado, por exemplo, que o próprio tribunal não tomou na Lava Jato, e a gente vai lembrar toda aquela celeuma da prisão em segunda instância, pode, não pode. Eu acho que esse cuidado existe. Esse cuidado, inclusive, é um cuidado midiático, né? Por exemplo, a gente tem os principais réus julgados ali na primeira turma, mas a gente não tem um julgamento contínuo e constante de todo mundo envolvido no 8 de janeiro televisionado. A gente vai ter o primeiro julgamento, né? Ali, quando a gente vai lembrar do caso clássico do Pequeno Príncipe de Maquiavel, daquele advogado que solta essa pérola, mas o resto vai para o plenário virtual. Mesmo agora, quando você tem ali militares, a cúpula do governo, o próprio Bolsonaro, nesse processo de recebimento de denúncia, você tem muito cuidado e uma garantia da defesa. Há um cuidado para que você não tome medidas assodadas em relação a esse caso. Eu acho que essa não prisão do Bolsonaro, a decretação das cautelares, e mesmo agora, quando o Bolsonaro descumpre uma cautelar e o Xandão diz, olha, a justiça é cega, mas não é burra, tudo bem, eu vou deixar passar, né? Você vai ficar ainda com a tornozeleira, mas não vai ser preso, ele está demonstrando isso, que é um cuidado, sim, político. E eu acho que isso é importante, para que você não crie um Marte, porque isso aconteceu, inclusive, na moeda oposta, se a gente for pensar no que aconteceu com o Lula há alguns anos. Pronto. Eu nem tinha ouvido o áudio da Grazi, ela falou do caso do Lula. Era realmente outro parâmetro, né? O padrão mudou, de fato. Nesse momento, você tem todo um cuidado, a gente não viu o Bolsonaro saindo algemado, essas coisas todas que a gente viu em outros casos. Então, esse cuidado, de fato, é importante. Mas tem uma observação que eu ouvi também, que o Xandão, de uma certa forma, acabou criando uma armadilha para ele mesmo, nesse caso, quando ele diz que se a partir disso, beleza, nós vimos que você descumpriu uma cautelar, Bolsonaro. Agora, se você descumprir mais uma, você vai ser preso. Porque ele pode querer aprontar de fato. Ele pode forçar a corda, forçar a barra para fazer, né? Mas, aparentemente, nos últimos dias, o Bolsonaro ficou quieto. Tá calado, tá quieto. Quieto, porque, ao mesmo tempo, ele quer, mas ele morre de medo. Aí corta a cena, a gente termina de gravar, acontece alguma coisa, ele faz alguma coisa, ele é preso. Pronto. Agora, eu não acredito nessa quietude dele, não, sabe? Eu acho que é só conspirando, fazendo, pedindo, assim, armando, fazendo... ouvindo os amigos dele, da máfia dele, da facção, para ver o que é que ele faz. Aí, assim, para avançar, tem uma segunda discussão, porque muito se questionou se o Xandão não estaria exagerando, né? Por exemplo, nessa questão de poder usar ou não rede social. Eu vi muito analista dizendo que isso é um absurdo, que não se pode previamente, né, censurar o uso dele de rede social. Só que a gente tem que, primeiro, lembrar que ele só usa a rede social para cometer crime. Claro. Para incitar as pessoas contra as instituições, para atacar as instituições, para atacar o Estado Democrático de Direito. E a Grazi fala sobre isso também. E antes de colocar a fala dela, é importante a gente falar do artigo 319 do Código Penal, que fala de restrições presentes nas medidas cautelares. E a Grazi cita esse artigo no áudio dela. Eu quero só ler uma partezinha aqui, um dos incisos, que fala sobre a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou o acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Esse é um dos incisos do artigo 319 do Código Penal, e a Grazi vai falar um pouquinho sobre ele, para a gente entender se é ou não exagero do Xandão, quando ele diz, não use nem direta nem indiretamente as redes sociais. Bora ouvir. Galera, só uma correçãozinha. O artigo ao qual eu me referi não é do Código Penal, e sim do Código de Processo Penal. Esse artigo 319 foi utilizado pelo Xandão para embasar a decisão dele, né, nas medidas cautelares contra o Bolsonaro. Bora ouvir a Grazi? Em relação ao arcabouço jurídico, de uma maneira geral, legislação e jurisprudência, o que é que a gente pode analisar? A decisão do Alexandre de Moraes, que estabelece as cautelares contra o Bolsonaro,
ela cita o artigo 319 do Código Penal, que é um código de 1940. E lá nas restrições, a gente tem, por exemplo, a proibição a frequentar determinados locais físicos. Veja, o código é de 1940, estou falando em 2025. É muito possível uma interpretação que esses locais físicos possam ser também locais virtuais no contexto de agora. A decisão do Alexandre de Moraes, que vai falar das cautelares, não cita os incisos do código, mas essa interpretação ela pode ser dada de maneira geral quando a gente pensa no artigo 319. O ponto é que ela é muito ilustrativa de um dilema que e eu estudo sistema de justiça e comunicação, posso falar, a gente está pensando num contexto do século XX, por exemplo, do mass media, onde a gente se manifestava na TV, no rádio, no impresso. Você tinha um editor, né, o chamado gatekeeping, que estava ali controlando a informação. Essa não é a realidade de agora. Há muito mais possibilidade de que, se eu tenha muitos seguidores, eu faça um vídeo numa rede social, embora exista algoritmo e as big techs controlem a informação, mas há muito mais possibilidade desse vídeo viralizar. Então, isso mudou a chave, é preciso mudar essa interpretação, e aí eu acho que existem outros aspectos, que quem está se manifestando contra uma decisão, ou seu incômodo contra uma decisão, que é completamente legítimo, mas é o réu ou a vítima, essa pessoa que está manifestando o incômodo, ela está manifestando essa contrariedade, mas ela está seguindo o rito processual e está dizendo, ok, eu não acho justo, mas eu vou fazer tudo aqui que está estipulado, ou ela está incitando uma crise econômica, né? Uma questão da ordem econômica, ela está incitando uma revolta contra a própria instituição do Poder Judiciário. Essas questões precisam ser colocadas, porque elas tomam uma proporção muito grande quando você está falando de alguém que tem muitos seguidores e que pode usar isso, que se manifesta nisso, não como um descontentamento em relação ao processo, volto a dizer que é justo, que alguém pode fazer, alguém que eu digo de maneira geral, mas sim alguém que usa isso contra as próprias instituições do país no sentido lato da expressão. De qualquer maneira, a gente tem essa zona cinzenta, que é pensar um arcabouço de legislação e mesmo de entendimento sobre a comunicação que está lá no século XX, quando no século XXI isso tudo já se embaralhou. A gente está pensando em alcance de rede social, regulamentação de rede social e big tech, e alcance que fura a bolha e mobiliza emoções numa outra ordem que o Código Penal de 1940. Eu achei tão boa especialmente esse segundo áudio da Grazi, porque, para mim, ele traz uma questão nova, né? Ao trazer esse artigo específico do Código Penal, e ela até depois fez uma errata, ela fala aqui no áudio que o Código Penal é de 1940, mas na verdade é de 1941, né? Depois ela corrigiu, só um aninho, pois é. Mas esse código, como eu tinha falado antes, ele fala da restrição do réu, né, do acusado, do investigado, a frequentar locais físicos. Isso é da década de 40. Hoje, essa interpretação ela pode sim ser estendida para locais virtuais. Claro que e é como ela disse, o questionamento, a crítica, o protesto, ele é legítimo. Mas quando você faz isso de maneira orquestrada para atacar a lei, é crime, não pode. Né? Então, eu achei muito bacana essa leitura que ela traz, e principalmente como essas questões que estão na letra fria da lei, elas têm que ser repensadas no contexto atual. É claro que, assim, como ela até fala também, pode haver um exagero ou outro, isso todo juiz é passível de crítica nesse sentido. Pode estar cometendo exagero. Mas, assim, gente, o Bolsonaro só usa as redes dele para incitar o crime, para conspirar. Ele não faz uma postagem de agenda positiva. Não. Não é. Que agenda positiva, o que é que ele faz, menina? O que é que ele faz de positivo na vida? Nada. Então tem que ser só isso mesmo. Ele é E aí eu achei ótimo o que disseram dele. Indigente intelectual. Ele é um indigente intelectual. O que é que ele tem que fazer? E os indigentes não têm nem culpa disso, né? Mas é isso. É porque é falta total de capacidade de ter um pensamento positivo mesmo. É só destruição, só pensa em destruir. Sempre, desde o dia que ele tomou posse, desde a campanha, só destruiu. Só o ódio, só usou essa palavra. Me lembro demais de uma vez um discurso dele no Norte, se não me engano, em Roraima. Foi assim uma coisa absurda. Fiquei assim, a boca aberta. Eu não se sabia a grandiosidade da maldade dele ainda. Eu digo, vale.
Agora, merece nota. Você quer concluir? Não, eu ia só agradecer mais uma vez a Grazi pela sim, pela Grazi, participação. maravilhosa, como sempre. E atenciosa e até corrigindo o ano do código do processo. Em tempo real. Aí eu queria só deixar uma nota, porque é impressionante como o controle aéreo, esse controle da Polícia Federal, é falho. Aquele Marcos Duval... Viajou. Não é, mulher, desmoralização. Isso é uma desmoralização. Ele é senador, né? Mas ele está aí, foi implicado em várias coisas bizarras, né? Inclusive, toda essa coisa de armação que ele criou, mentiras, não sei o quê. Ele mesmo reconheceu Enfim, que ele é um mentiroso enfim, no o cara das totalmente, CPIs. assim, fora do padrão normal que se espera de alguém. Ele já estava... O Supremo já tinha mandado ele entregar o passaporte. Ele não era para viajar, ele está respondendo a processo, ele é investigado, estava respondendo a processo. E aí ele não só viajou, como ele chega lá nos Estados Unidos e também fazendo o discursinho ameaçador. Gente, que absurdo Desmoralização, é esse? né? Desmoralização Como é que total. pode? Aí depois Ele acham tinha ruim uma 4 cautelar contra o passaportes, um Bolsonaro. diplomático, um não sei de quê. Mas, Outro, tinha um monte mas de é uma quatro coisa de que eu fico passaporte. pensando. Isso não tem como cadastrar no sistema as pessoas que têm restrição, não mas pode não é. viajar. É bizarro. Assim, apresenta qualquer documento. Qualquer documento. O cara é você não pode. fichado, pô. Não fichado. podia, não. Pois é, tava proibido. Eu também, Camila, fiquei... Eu fiquei pode? passada. Plasma. Foi desmoralização demais. Desmoralização demais da Polícia Federal. Ou será que foi conivência? Então, eu não sei. Duvido Ele fica de dizendo nada que ele com era aquele da CIA, povo. que ele era super da inteligência. Até o Ele podcast... era do SWAT. Da SWAT, sei lá. exatamente. O Medo e Delírio em Brasília faz uma brincadeira com ele. Sempre que menciona o Marcos Duval, coloca inteligência, porque ele teve um momento que ele falou muito de inteligência numa live dele aí, dessas bizarras que ele fazia. E, gente, mas é um absurdo. Porque é tudo menos inteligente também. É outra figura muito esquisita. E após. Engraçado. Mas, pois, eu ainda não duvido. Eu não tenho certeza, não, mas não vou dizer, porque a minha mão não foi um bom tempo para mim que teve conivência com esse não dá povo pra da Polícia saber. Federal. Que a gente sabe que a Polícia Federal é como as demais polícias, né? Tem uma banda bolsonarista demais. Tem. Agora, vamos falar um pouquinho da entrevista, das Do entrevistas local, que a gente né? fez. Bora pro Ceará. Do local, vamos Vamos, começar pelo achei. Eumano, depois a gente fala um pouquinho do Evandro. A do Eumano tá quentinha, né? Foi na semana passada, teve Uma hora e muita meia, mulher, de repercussão. entrevista. Foi muito tempo, viu? Mano, era disposto. Foi. E falou de tudo que a gente perguntou. Foi. Menos do urânio, né? E É, do a fosfato lá, história foi. lá da Santa Quitéria, que a gente assim, perguntou assim, É porque de banda, entrou na no pergunta assunto e ele acabou... E acabou não tendo não- como não abordar sendo mesmo, explorado, né? é. E a gente não retomou porque tinha muita pergunta mesmo. Mas foi boa a receptividade da entrevista no geral, No né? geral, foi muita boa. gente falando. Foi muita gente falou, muita gente achando que o Evandro está muito diferente do começo. Quando ele era apenas um candidato, né, de última hora, porque foi de última hora, né, a escolha. E ele agora está muito seguro, eu achei ele muito seguro. É. Né? E, inclusive, até para questões assim, polêmicas, como foi a mais polêmica, que a gente sabe que foi a história do agrotóxico, né? A história dos drones. Pois é. Mas, antes da gente fazer a análise todinha, é tipo um discunhão, mas já vai aqui no meio. Por quê? Uma nossa ouvinte, né, seguidora, a bichinha, na hora que ele falou da saúde tá na boca do Eumano, tá uma beleza, né? Tá, na boca do Eumano tá uma beleza. Mas aí ela está dizendo, acabou de mandar dizer aqui, o nome dela é Eveline Santos, ela disse, pode dizer meu nome. A mãe dela está fazendo tratamento de laser no olho, aí foi lá no HGF, agora, aí o HGF disse que a máquina quebrou, só pode fazer o tratamento em fevereiro de 2026. Meu Deus, meu Deus. Nós estamos em julho, agosto, digamos, só o próximo ano. Então, tem que ver essas coisas, né? Essas coisinhas que a gente... ele diz uma coisa, mas a realidade... Em muitos casos, é outra. Mas Tem vamos lá. avanços, é inegável que tem avanços, mas esses problemas eles não vão acabar. E eles existem e não dá para fechar os olhos. Aí, negócio máquina é esse. quebrando, essas coisas. Enfim. Mas acho que 2 temas chamaram muito a atenção, né? Acho que o primeiro, de fato, foi a questão dos agrotóxicos, que realmente é uma polêmica. Pulverização de agrotóxicos por drones no estado do Ceará, contrariando uma lei anterior, Lei Zé Maria do Tonomé, né? Só para quem não... E quando a gente perguntou para o Eumano, a gente já sabia que ele tinha uma posição, lógico,
favorável à decisão que ele tomou, porque ele tomou no final do ano passado de uma maneira muito rápida. Rápida, menina. Muito A rápida. Assembleia aprovou de manhã, ele sancionou de tarde. Mas foi muito enfática a forma como ele reafirmou Foi. aqui todo o apoio que ele teve à medida. E ele falou especificamente que, sem nenhum estudo acadêmico, inclusive sem nenhuma pesquisa científica sobre o assunto, que é muito melhor usar o drone do que os trabalhadores usarem... Com um negócio nas costas e jogar o agrotóxico. a pulverização manual, que chama, né? Que é colocar nas costas e tudo mais. E sair jogando veneno. Quando ele fala isso, aí ele alegou também que depois da Lei Zé Maria do Tomé aumentou a venda de agrotóxicos no Ceará, os agricultores, né, os empresários aí do agro passaram a comprar mais agrotóxicos porque não podia fazer a pulverização. E aí veio, né, comentários, respostas sobre isso. É importante dizer que, dos temas tratados, esse foi o que mais repercutiu. As pessoas mais comentaram, tanto no YouTube quanto nas redes, né, no Instagram e tudo. Foi por isso que a gente está trazendo aqui de volta. Inclusive, teve na hora, né, Camila? A gente até... Assim, a gente não tinha subsídio suficiente para retrucar algumas informações que ele trouxe. Mas surgiram, né? Trouxeram... Além do que, se a gente chegaram fosse retrucar, informações... ia ficar, minha filha, o resto do episódio só Era isso. só sobre isso. Mas o Aí que a gente tinha um retrucou monte de foi coisa. essa questão de não ter De não ter pesquisas embasamento, indicando né? um embasamento científico. Como tinha... Existe um embasamento científico contra a pulverização aérea, mas não existe esse de que mas o drone é menos grave, o drone é melhor porque ele voa mais baixo, enfim. Não existe essa discussão, cientificamente não tem essa comprovação. O contrário tem, ainda questionando e condenando o uso de drones. E aí a gente recebeu uma contribuição super qualificada do deputado estadual Renato Roseno, do PSOL, que foi justamente um dos criadores da lei Zé Maria do Tomé. É uma pessoa muito engajada nesse assunto. E ele falou, não, isso, agora o Eumano tá ciência? É anticiência isso? Como assim? Que absurdo é esse? E ele fala o seguinte, que já tem... essa história de que aumentou o consumo de agrotóxico no Ceará após a vigência da lei Zé Maria do Tomé não tem evidência nenhuma. Uma coisa com a outra. Não tem relação, porque, na verdade, teve um aumento de preços. Não necessariamente você ter uma entrada, aliás, uma saída maior de dinheiro para comprar agrotóxico significa que aumentou a quantidade de agrotóxico. Isso já tem um problema. Só que aí, até para mensurar isso, o Estado do Ceará tem dificuldade porque não cobre ICMS dos agrotóxicos porque são isentos. Olha que emoção, né? São isentos, não tem. Agora, teve não paga uma imposto. frase aqui do Eumano que o pessoal também criticou muito, eu também fiquei assim, não, tem certas coisas que não precisa nem pesquisa para a gente não... Ele deu essa Ele afirmação. trouxe a vivência dele como uma pessoa ligada ao MST, a agricultores, para dizer que via O pai dele era agricultor, o quão não cruel sei o quê. era a pulverização manual, né? Especificamente Ele ele falou fala- da banana, que a pessoa que está ali fazendo o cultivo e está espalhando o agrotóxico tem que jogar o veneno para cima. E cai teve a nele. gente até que falou assim, mas aí tem que usar EPI. Tem que usar os equipamentos de segurança adequados para evitar a contaminação. Mas, enfim, aí o que mais o Renato fala? Que mesmo para abastecer drone, para abastecer trator, são pessoas que fazem isso. E já tem muita gente sofrendo consequências relacionadas a essa ação, a essa atitude. Outra questão, você tem um controle muito menor do uso dos drones, até do que dos aviões. O avião tinha um controle ali do espaço aéreo e tal. Para o drone não tem nenhum controle. Então, por mais que você tenha regras, e a regra é muito, muito, assim, é muito bizarra, assim, porque são só 30 metros de distância que não pode usar o drone, assim, para pulverizar, a 30 metros de distância de onde tenham residências e tudo mais. 30 metros é muito É perto, muito pouco, né? é muito pouco. É menos de meio quarteirão. E aí, ele até mandou um vídeo também de pessoas que moram numa área de plantação, né, de agricultura, que tem uso de drones, e mostra como as plantas da casa dessa família estavam totalmente mortas, assim, amareladas, bem secas, mortas, porque tinha caído veneno. E é claro que não era adequado, assim, esse veneno não era adequado para aquelas plantas. Imagina para as pessoas, né? E aí ele também usa a questão, ele fala o próprio trabalhador. Então ele fala assim, não é verdade que quando você proibiu a pulverização aérea com avião, todo mundo foi lá manual. Sempre foi muito usado o trator. Sempre foi muito usado o trator. Agora, quando você tem o drone, são drones gigantescos, que o operador do drone faz um curso EAD, não precisa nem fazer um curso presencial, faz um curso EAD super curto e simples para operar o drone, e aí não tem controle nenhum
Então você não tem nada. O que tem, na verdade, são muitas evidências de aumento de contaminação. E aí ele traz aqui estudos, né? No Maranhão, onde já tem esse uso dos drones há mais tempo, teve um aumento de 88% dos casos de contaminação por via aérea em 2024. Também, a Comissão Pastoral da Terra também tem um levantamento que mostrou um aumento de 950% nos casos de contaminação por agrotóxicos no primeiro semestre de 2024, por causa de drones. E isso tem. Esses números existem. Os outros não existem. E claro que, assim, vamos e convenhamos, o pessoal do agro quer faturar. Se não fosse bom para o negócio, eles não iam querer comprar esses drones e equipar as suas equipes, a sua fazenda com esse tipo de material. Então. Não é pequeno agricultor que tem drone, não. É porque quando a gente fala em drone, pensa que é aqueles dronezinhos que a gente brinca. Né? Não, é o bicho. Drone grande. É grandão. Então, a gente traz essa fala do Renato. Eu não mudo minha opinião. Assim, eu falei aqui para o governador que assim, espantou e continua espantando essa visão dele. Ele pode ter essa discussão, mas eu acho que assim, é muito pouco qualificado trazer só sob a perspectiva impressionista dele. A minha impressão é essa, é o que eu penso. Então, tá bom. Então, eu vou aprovar um negócio desse. É muito pouco. A gente merece mais. A população merece mais. Quem vive do agro merece mais. Então, eu acho complicadíssimo isso aí. E a gente está vendo, assim, acho que até o Roseno fala nas considerações que ele traz para a gente devia estar pensando em políticas mesmo de controle, de redução, uma agenda positiva. Isso. Porque a gente está vendo aí os casos de câncer atingindo cada vez mais pessoas mais jovens, a gente sabe que isso está muito ligado. É um disparate, né? Uma contradição. Você tem toda uma política de melhor alimentação, de alimentação mais saudável, um debate sobre comida de verdade, sobre a importância de comer legumes, frutas e tudo mais. Ao mesmo tempo, você não tem uma política pública de maior incentivo à agricultura familiar, à agricultura orgânica. Não tem. Como verduras e legumes cheios de agrotóxico. Não, é triste. Né? Às vezes eu estou comendo, hoje mesmo no almoço, será que eu estou comendo agro? Né? A gente fica pensando, umas coisas ruins, tão sem lindo, gosto. saudável, bonito, assim, bonito. Aí a gente não é tudo que tem orgânico, né? Não. A gente não pode comprar. Além de tudo, é mais caro ainda, por causa são mais caras. Algumas coisas são mais caras e às vezes não existem todos os tipos. Quer dizer, não é todo mundo que vai poder comprar só de produto orgânico. Mas às vezes fico pensando nisso. Mas também essa parte é muito polêmica, agora não vou me meter, não, porque também aí fica os estudos do Roseno, aqueles estudos do Elmano foi fraco. Na verdade, ele não cita estudos, né? Mas, em geral, eu gostei muito da entrevista. A história que a Cefaz entregou para ele, né? Do valor. Mas valor, é um valor financeiro, que aumentou, que aí realmente teve reajuste, e você pode ter mil motivos. O aumento de gasto. Aí o pessoal tem comentou... a questão do dólar. Ei, tu viu que os comentários eram bem ácidos, não era? Aí teve um que disse assim, quero saber se o pessoal do agro, que ele agora agradou, vai financiar a campanha dele no próximo ano. O povo ruim. Aí é. Os comentários aí do pessoal. É bom observar mesmo. Agora, o outro trecho que também foi bem comentado, teve gente que chegou para mim e falou assim, nossa, eu não sabia que o Ceará tinha 7 facções. E foi um elemento que o governador trouxe nessa entrevista, né? Reconhecendo a existência de 7 facções no Ceará, criminosas. Eu fiquei passada também com esse número. Para Pois mim não era isso tudo, não. Pois é. Para dar conta de duas, né? Aquele vermelho, o PCC já é ruim, mas 7. Aí ele trouxe números de prisões também, né? Da quantidade de prisões que têm sido feitas, que vai construir novo presídio aí que está para ser lançado, para botar esse povo aí. Agora, é aquilo, aí sai. Muita coisa acontecendo, aí sai. Logo em seguida... os dados, né, de insegurança no Brasil, de cidades mais violentas, e o Ceará com algumas cidades na lista das 10 mais violentas. 3 cidades. E Maranguape é a campeã. Pois é, o que é maluco. É o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Na semana passada foi manchete em vários jornais. Eu gostei muito dessa parte da entrevista em que ele fala sobre segurança pública, porque, assim, de fato, houve uma redução. Ainda é muito grande o número de homicídios, de mortes violentas. É muito grande, mas houve uma pequena redução agora. Eu gostei dessa história de saber... E, de fato, a gente vê todo dia, ao mesmo tempo que sai muita notícia nas TVs, no rádio, sobre crimes,
a gente também tem visto muita notícia sobre prisão. Sim. Você vê de fato. E assim, a gente questionou ele. Cadê aquele comitê que tem o pessoal do Legislativo e do Judiciário? Está fazendo efeito? As pessoas estão permanecendo presas? E ele agradece, diz que está havendo uma retenção das prisões e tudo. E vamos ver se isso vai se... Sim, não, diz, termina aí, porque eu vou dizer aqui o comentário de uma pessoa que mandou, o nosso ouvinte, ela estudando, sobre esse negócio de prisão. Na hora que ele falou 100 pessoas por dia, até eu perguntei, onde é que está botando este povo, Exatamente. né? Que é marido, 100 pessoas por dia, quanto é por mês, né? A piracema de gente. Dá Tem que, 1.010 dias. Maria. Você imagina. Aí, o nosso ouvinte perguntou se também não era o caso, já que tinha tanta prisão, e ele disse que ia construir, né, novos presídios e tal, esses casos de detenção. Aí essa pessoa está perguntando, questionando, se não era o caso também de se rever certas prisões, né? Que às vezes a pessoa está presa e já está com tempo de sair. Mas é justamente isso que ele falou. E uma coisa é o tempo de... Se essa pessoa que está com tempo de sair foi presa por um furto, por uma briga, outra coisa é ele ser uma pessoa de alta periculosidade. Pois é. Que aí eu concordo com a Mano. De fato, você tem que ter uma revisão aí dessa... Porque o que a gente vê é reincidência o tempo todo, gente. Muita reincidência de crimes. Agora, quando a gente vê, né, tá fulano preso. Fulano que foi preso ontem já tinha isso é um rol de outros crimes, né? Isso aí também tem. Mas essa pessoa questiona. Inclusive, a gente já falou aqui sobre defensoria pública, que tem um déficit muito grande, né? De defensores também para... Estou defendendo para soltar o povo, não. Sim. Eu tenho maior raiva. Então, quando tem aqueles habeas corpus de final de semana... Mas né? eu acho que tem um outro elemento que é... As prisões são os espaços também de formação de recrutamento de bandidos. Crime tudo acontecendo lá dentro. A grande questão é essa. É a formação, eu esse não sei comando que da diabo prisão. é isso. Comando da prisão. O celular funciona uma facilidade do mundo, né? Até agente prisional. Enquanto a gente ouve falar de um fulano que foi preso, um agente prisional foi preso, facilitando a entrada de celular, facilitando isso, aquilo, outro. Também tem que isso. Quer que adianta tu botar 100 pessoas por dia se o crime continua sendo cometido de lá, né? Se é de lá, a gerência. Oxi, é uma muito coisa complicado. muito É muito controversa. complicado. Aí, o que deu o que falar, como a gente estava dizendo, foi essa história desse Anuário Brasileiro de Segurança, porque aí a oposição explorou demais. Maranguape, né? Uma cidade que a gente tem... Quando pensa em Maranguape, em geral, a gente pensa Chicanísio. Ninguém pensa que é considerado, assim, proporcionalmente, porque não é em números absolutos, é números relativos a cada 100 mil habitantes. Quando você pega o número de homicídios a cada 100 mil habitantes, Maranguape é a cidade mais violenta e letal do país. Eu fiquei chocada também. Aí tem também Caucaia e Maracanaú nessa lista das 10 mais. Caucaia e Maracanaú a gente já conhecido, encara né? com mais naturalidade. Maranguape foi mesmo chocante. E aí, inclusive, isso foi bem explorado assim, pela imprensa, porque essa lista das 10 mais é basicamente o Nordeste. Nordeste, que é o quê? Tem o quê? O reduto da esquerda, aí vem toda aquela discussão que a gente também abordou aqui com o Elmano, como há uma conivência, uma relação do crime do Ceará com o Rio de Janeiro, que é governado por um governo de direita, de extrema-direita. Então, isso aí não é argumento, não. Mas, assim, sobre o caso específico de Maranguape, eu queria trazer, porque eu acho legal a gente trazer aqui, é um trechinho da coluna do Ricardo Moura, né, pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência. Ele escreve artigos semanalmente para o Jornal Povo, sempre colaborou. Não deu tempo da gente conversar com ele sobre isso, mas ele dá uma explicaçãozinha sobre Maranguape. Maranguape ocupa um local estratégico na rota metropolitana do crime organizado. Ele já tinha até falado isso para a gente. Fica próximo de Fortaleza, cerca de 13 quilômetros, e está localizada entre Caucaia e Maracanaú, servindo como rota de passagem. As facções atuam nesses 3 municípios há mais tempo e a repressão policial incide sobre eles com muito mais força. Você aperta de um lado, você aperta em Caucaia, você aperta em Maracanaú. Para onde é que o crime vai? Vai para Maranguape. Então, é o que eles chamam de efeito balão, né? É como um balão. E aí ele fala assim, a tabela, ele fala alguns dados aqui sobre como o número absoluto não é tão grande, né? Ele reforça isso. E aí ele fala, é preciso sairmos das manchetes e focarmos nossa lupa analítica no detalhe e num período de tempo mais amplo. Se o incremento no número de homicídios de 77 para 85 não chama tanta atenção,
sair de 42 crimes violentos letais para o dobro em 24 meses é algo que deveria acionar todos os alertas. E aí, eu achei interessante isso, assim, né? Mostrar como você aperta aqui no município, você pode até diminuir aqui um pouquinho os números, os índices, mas esse crime vai para algum lugar. Ele vai para algum lugar e Maranguape parece que é feito. Porque é fronteira, né? Você sabe, a Caucaia é um dos maiores territórios do município cearense, o tamanho é Caucaia. Ela faz fronteira com limite com o Maranguape. Sim. Demais. E o Maracanaú era distrito de Maranguape, Sim. né? Então, ali tudo é fronteiriço, ali é tudo vizinhozinho. Vizinhozinho. Sim. Agora, como diz a Camila, Maracanaú e Caucaia já era uma coisa conhecida, né? Caucaia era... Maracanaú também. Roberto Pessoa sofre, viu, com aquilo ali, Não, desde a primeira pois é. gestão dele. Quando saiu a notícia boa de Maracanaú, ele soube, ainda bem, porque saímos das páginas policiais. Que era conhecido, Maracanaú. Conhecido. Aí já falamos bastante do Eumano. Quem quiser assistir, vá assistir, divida em Foi partes. ótima a Foi entrevista boa a dele, entrevista. muito Acho que boa, tem gente. muitos pontos ele ali estava legal, reveladores. achou, né? Tava até, ele mesmo comentou que respondeu tudo, ainda deu boas risadas, né? Ele não comeu as comidinhas, gente, porque ele tá de dieta, certo, gente? Ele porque falou pra a gente. Que ainda teve Não fica essa, com né? medo dos É. doces. Menina, e depois a gente, quando termina aqui, a gente... gente Aí come. eu já avisei, o pessoal reclama muito. A gente oferece. Quando a câmera não está me focando, eu estou comendo. Sim. Eu como. Pois é, porque se a gente come, mulher, o povo reclama que fica na coisa. Aí se não come... Isso, se não come, reclama. Mas eu já disse pro pessoal que a gente come depois e que a gente oferece para os nossos convidados. Agora, Mulher, não o tem povo achar que a gente não oferece. É só pra ficar com vontade aqui. É quase uma tortura. Não, menina, o Elmano declinou, né? Ele declinou, ele tá fazendo meio dieta, gente. Então, nosso perdeu governador... 7,5 kg. Eu fiquei morta de inveja. Então ele tá bem mais magro mesmo. Tá bem, tá todo sarado. É. E teve um comentário achando o Elmano bonito. Mulher tem gosto pra tudo, né? Tem gosto pra tudo. É isso mesmo, bora mudar de assunto. Vamos falar agora do Evandro, prefeito de Fortaleza, que veio antes, veio na semana anterior. E, gente, é engraçado. Teve gente que reclama, vocês só estão fazendo entrevista agora. A gente tem que aproveitar as oportunidades, Não é né, não? meu povo? O prefeito e o governador querem falar eles com a gente. querendo Não, a gente falar, vai dizer, não, gente, quero a não. Vai gente- dizer, assim, não, quero não. A gente topa, lógico. A gente tinha um monte de pergunta para fazer para eles. Claro que a gente queria falar. Aí o Evandro veio antes e, de fato, foi um balanço de um tempo menor, né? São 6 meses de mandato aí. Mas já teve algumas entregas, né? Poucas, mas já teve algumas mudanças. E outras ainda por vir. E ele meio que reconheceu. Apesar de no começo ele negar. Falou assim, não, a cidade está melhor, tá limpo, fizemos isso, No fizemos fim aquilo. das contas, Mas ele reconheceu que tem problemas ainda, né? Tem problemas. Para mim, eu acho que... Porque, assim, para mim é o grande... Rafa, faz tanto tempo essa entrevista da Evandro que eu nem me lembro de tudo, mas o que me marcou foi que ele reconhecer e prometer que, passado esse semestre de arrumação da casa, né, organização das coisas e tudo mais, e agora com a autonomia das regionais, até botei no meu Instagram pessoal, viu, Evandro? Tem até uma sugestão para ti. Tu criar o bedel de regional. Se tu quiser, eu vou. Bota um colete, laranja, verde, e sair, todo dia enredando para ti os trabalhos porco. E por fazer, que deixam na cidade. É uma boa não é bom, sugestão. Não? Menino, Um tanta gente fuxiqueiro. gostou desse cargo, diz que, menino, eu me voluntario, pode me dar. Ou então, criar a Bolsa Bedel. Não precisa ser um cargo, uma FG, Pois um cargo eu sou a comissionado. Bedel da Vera Mal. Fiscal da Vera Mal voltou. Pague só a gasolina, né? Pague só a gasolina. Ou a água. A água que eu desço, né? Peça de gasolina, vou a pé mesmo. Mas voltei, porque eu estava com aquele problema. Do jeito tá sem andar, mas a fiscal da Beira-Mar voltou. Pois é. Aí já fiz foto outro dia dos brinquedos tudo quebrado. Mulher, pois não ajeitaram. Olha aí. Olha aí. Aí eu vou fazer a foto amanhã, porque hoje eu fui caminhar sem celular. Vou fazer a foto mostrando que já ajeitaram. Aí, rapaz, A gente Jorge reclamando da Regional 2, a Regional 2 Sim, trabalhando. peraí, mas tem um buracão lá que eu vou fazer a foto amanhã. Mas eu sou a fiscal da Beira-Mar voltou. É a Bedel. Mas o que eu destacaria e a gente tem que ficar ligada e não parar de cobrar, porque Fortaleza está realmente mal cuidada. Tá. Imunda. Tá suja, cheio de Escura. buraco. E assim, ele promete que a partir de agora, desse segundo semestre, a gente vai começar a ver mais essa parte de zeladoria da cidade mais né? Enfim, andando mais. Eu ainda não estou vendo, mas torço muito Também que tem isso que aconteça, torcer, claro. porque Fortaleza está precisando.
E, assim, muita gente, a entrevista tanto do Evandro quanto da do Elmano, o pessoal gostou, assim, no sentido de achar que ele o Evandro, principalmente, né? Que era muito mais enroladinho ali nos debates, bichinho. tudo. Achou que ele estava mais seguro, mais desenvolto. Ele tá todo mídia Mais treinado. solto. Tá mídia treinada, Parabéns aí por menino da comunicação. As pessoas estão se garantindo. Mas é isso. O que mais que tem para falar da entrevista do Evandro? Faz tanto tempo, eu não tenho memória mais para isso, não. Tem que rever. Bora depois só rever também. Ele falou a gente perguntou sobre os remédios, ele disse que agora tem remédio, papapá, e também abordamos aquele caso da merenda escolar. Que aí ele aproveitou, até disse aqui em primeira mão, mas porque depois a gente só saiu na quarta-feira, ele falou na segunda, os jornais deram a mudança do cardápio da merenda escolar. Aí ele falou e falou sobre isso, educação, saúde, e sobre ter encampado a Santa Casa Misericórdia. E realmente, nesta semana, ele já saiu as fotos dele lá na Santa Casa e tal. Bora ver, né? Inês, tu falou no caso do governo do estado, tu falou da história do hospital que quebrou a máquina de laser, né? No dia da nossa entrevista, à noite, pouco depois que a gente terminou a gravação, saiu uma matéria no Diário do Nordeste sobre terem encontrado uma luva plástica dentro do jantar de um paciente no IJF. Foi. Então, assim, é aquela coisa. Há avanços, mas para melhorar tem exército. Mas tu sabe que essa história dessa luva, eu fiquei assim com a pulga atrás da orelha. Foi? Foi, porque eu acho que só se a pessoa estiver totalmente sem visão, né? Para não ver uma luva dentro de um prato de comida. Eu tenho cá minhas dúvidas se não foi assim uma coisa, sabe, fabricada, uma coisa. Estou defendendo o JF, não, porque, inclusive, eu sei de muita história com lá do JF. Não, mas essa é uma essa questão... da luva eu achei assim tão esquisita, achei tão... Mas crise em alimentação, assim, sempre tem, né? Sempre tem. Então, sempre vai... Mas uma pode luva ter sido... dessa, É esquisito tu tá demais. entendendo? É muito esquisito. Mas que também estão chegando informações, ainda continua faltando remédio. Enfim, algumas coisas que estão sendo recorrentes. E nós falamos aqui também com o Evandro a história da MC, né? E a história das calçadas. Calçadas vivas que estão tirando, as calçadas alargadas. Aí a gente... E quando foi na entrevista... A gente falou com o Elmano, na verdade. Mas primeiro das calçadas falamos uma vez com o Evandro, e com o Elmano nós mandamos recado. Até eu disse assim, Evelyn, agora o governador é menino de recado. Ele disse que não. Uma reclamação aqui da cidadã, eu encontrar com ele, eu digo. Ele disse que leva. Sim. Então, aí eu recebi da assessora lá da MC... Gente, tão simpática ela, legal demais a bichinha. Ela dizendo que Deli Sátiro, o nome dela. Ela disse o seguinte: sou assessora de comunicação, eu gostaria de pontuar algumas questões mencionadas no podcast. Aproveito também para me colocar à disposição. Como parte do projeto de requalificação da Praça do Ferreira e entorno, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, a AMC, está revitalizando a sinalização da Rua Floriano Peixoto. Foi que quando um monte de vídeo mostrando que ali tinha... Tirado as calçadas alargadas para botar a vaga de estacionamento. Além da recuperação do pavimento, a via terá 5 novas travessias elevadas para garantir a segurança do pedestre e acréscimo de 844 metros quadrados de área de calçada física no equipamento, priorizando os deslocamentos a pé. Já no trecho restante, haverá a implementação de uma faixa de estacionamento com preservação da infraestrutura cicloviária existente. Ressalta-se que a única via impactada com a medida é a Floriano Peixoto. Diz que só está tirando o calçado aí, os nossos B10 de regional. Confirme ou não isso aí, né? Aí eu não reclamei dos barulhos, que eu só falta ficar doido, meu juízo chega ferve. Eu não, o povo tudo que mora ali em outros cantos, que aquilo ali passa, aquela moto não fica só na minha esquina. Em relação ao barulho das motos, o órgão, a AMC, esclarece que conduzir o veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante é uma infração de natureza grave, multa no valor de R$ 195,23 e 5 pontos no prontuário do condutor, conforme estabelece o artigo tal. Esse tipo de fiscalização é contínua.
realizada pelos agentes em campo durante as abordagens e a partir das denúncias da população, que pode formalizar a reclamação nas centrais de atendimento da AMC ou pelo 190. Eu reclamo é por aqui mesmo, vou lá para o negócio de AMC. Aí ela disse que realmente a AMC não pode controlar os decibéis, controla o problema do equipamento, com defeito. Sim. Aí eu digo, meu filho, pois vai lá, mande os fiscais de lá olharem. Eu lhe digo, aí eu disse a ela os horários, tudinho. Tem um horário, eu tenho um ódio que a gente está assistindo a nossa novela. Aí vale tudo. Passa bem aí na hora, passa amor, bem tá? na hora, menina, e eu não vejo. Aí eu perco as palavras que a mulher está dizendo. Eu quis voltar agora. É horrível. Oh, meu Deus. Mas eu tenho ódio. Pronto, tá aí dado o O recado. recado da MC, super legal, a menina, muito maravilhosa. Agora a gente já sabe. Mas a anotei gente aqui. ficou chateado, né? Porque a gente fez a entrevista com o Evandro, aí no dia seguinte estourou a história da retirada lá Das da calçadas. pintura das calçadas. Não deu para vivas. abordar antes. Foi. Aí a gente não abordou com ele diretamente, foi só mandando recado via humano, né? Pois é, mas, de triste. todo jeito, é um assunto que a gente vai voltar, porque, enfim, vamos ver. Acho engraçado, assim, a calçada elevada, maravilha. Só que as pessoas andam no meio da rua. Porque não tem uma calçada para Não tem calçada. passar. Isso é uma coisa muito séria. Então, realmente, tem que pensar num projeto para resguardar a segurança dos pedestres, para priorizar os pedestres lá no centro. Lembrando que o centro de Fortaleza está bombando por causa das shoppings lá, das lojas que vendem de tudo. É, bem baratinho. Tá bem, assim, tá bombando mesmo. Muita gente frequenta lá todo dia. Então, vamos aproveitar esse Eu não momento vou todo para... dia, não, mas eu vou é muito. Adoro comprar da shopping do centro. Adoro o centro. Não fui ainda nessas shopping do Menina, centro? Mulher, você vai adorar, amar. E É meus bom. ombros carregando da tangerina, odeia que eu compro nos camelos lá do centro. Mas é uma beleza. É uma beleza. Mas a gente tinha mais um ponto aqui, mas já estamos muito avançados Não, da já hora. é, na Então hora vamos pro do Discunhã, caramba. né? É. Momento do desabafo, Mulher. momento do recadinho, momento Discunhã. Bora. Eu sinto decepcionar, mas os meus descunhã tudinho eu já falei aqui na hora, que era tudo sobre a cidade. Tem um que eu vou segurar um pouquinho para a semana que vem, depois de apuração, devido à apuração, eu vou segurar um pouquinho. Mas meus descunhã, mulher, já estavam tudo, era tudo que eu botei dentro. cidade, Eu embuti, né? embuti no, Não, foi embuti nos no coisa, comentários nos das comentários. entrevistas, né? Foi. Tudo tem, não diz, Cunhã? Não, tá embutido, mas eu vou só reforçar a questão do lixo, porque é uma coisa impressionante mesmo. É. Ontem eu saí ali pro centro da cidade, pro passeio público, um trecho curto, né, da Regional 2 até lá, e calçadas lotadas de lixo. Ah, mas você pode falar, a população não tem educação, fica jogando lixo desse jeito. Gente, beleza, a gente já tem que partir desse pressuposto. O que vai ser feito? Esperemos que tenha a reação da prefeitura, porque... E mesmo na Regional 2, ali na área nobre, mundrungos de lixo no meio da rua, na calçada, impedindo passagem de Hoje pedestre. nem tinha lá na frente. Então, é um negócio bem sério, muito sério mesmo. Espero que tenha essa reação logo. Pois tá? eu Porque tenho está Discunhã. mal. Eu Pois tenho manda, Discunhã. Inês, manda. Menina, tão engraçado. Assim, engraçado não, né? É o pessoal da Parquelândia, certo? Bairro Parquelândia. Principal, e quem reclamou mora na rua Padre Guerra. Disse que de manhã, muito cedo, me lembrei quando o Evandro falou aqui dos guardas municipais, né? Treinados e tudo. Disse que 6 horas da manhã passa uma tropa de guarda municipal pelas ruas, é treinamento, tchá, tchá, gritando aquele negócio que eu não sei dizer o nome. Tipo uns gritos Grito de guerra mesmo. Sabe como é? Mas, meninos, que é os berros. Agora, pensa aí, um monte correndo, já tem o barulho na calçada, né? Pá, pá. E gritando. Menino disse que é criança chorando, 6 horas da manhã. A pessoa, eu só penso na pobre da mãe, que acabou de botar o menino para dormir, só conseguiu dormir de madrugada, aí passa as pragas gritando. E o é menino cedo chorando. da manhã 6 ou é de horas. noite? 6 horas da manhã. Aí Pra que fica. isso tão cedo? É muito humilhante pra botar esse povo Não, pra e correr outra tão coisa, eles cedo. começam cedo, né? Porque Não, 6 horas gente. já estão berrando É, na eles já cama. têm que Mas acordar bem é o cedão. horário que dá pra correr também, né, correr, gente? menino, nas calçadas. Se for mais tarde que isso, ninguém aguenta. Essa Então corre menina... calado, né, mesmo? Eu acho também. É Mas até melhor eles- pra respiração. Ei, eles também correm na beira-mar. Sim, Correm na sim, já beira-mar. vi, Eu fico já vi. escutando aquelas frases, né? Tão engraçado. Aí... Não vou achar graça, não. Aí disse que as crianças se assustando. O pobre dos idosos também toma susto na casa dela. Disse que a senhora, né, idosa, fica... assim. E para completar...
Os cachorros, mulher, late. Ave Maria, cachorro papagaio. late, é claro que vai latir. As horas Lógico. daquela no meio da rua. Lógico. Ai, Pois é, parece a guerra. Aí ela pediu, pelas 5 chagas de Cristo, que ao menos o povo não gritasse tanto. Corresse, povo, sussurrando, correr, é? meu pai. Fazer um sussurro de guerra. Não, mulher, sussurro. Precisa gritar assim? Não sei, é, eu tô aqui... Eu já vi, eu transmitindo não via de o AMC, recado. não. Eu via da polícia, né? Dos PM Informação, mas não era tão cedo, não. Eu Mas achava ela- legal. o guarda Tu acha legal? Eu ficava tentando ouvir assim. Eu acho tão assim, não Eu sei se eu acho tão bizarro. desnecessário. Eu acho legal. Eu acho Não, desnecessário. é porque parece que incentiva, menina, incentiva. Eu já vi ali na beira-mar, corre muito Eles os se extras, incentivam, o incentivo. E Aí o tem- o que é que tu pensa? Acabou, tem outra. Funcionários cooperados do HGF pela COAPH, carga de trabalho excedida, pessoal concursado sem receber 100% da gratificação de desenvolvimento institucional. O povo passou freio. Ouvidoria, O povo Inês. passou freio, meu Deus. Esse povo que trabalha nos hospitais. Ei, pronto, tá Vamos bom. para os cheiros? Bora, tô doida pra Cheiros, cheiros. comer. Vai, Evelyn, manda cheiro. Ah, eu tenho dois- eu Ai, tenho- Inês querendo comer o bolo. Esse eu tenho- bolo tá bom, Ai, gente. tá bom mesmo. Pelo amor de Deus. Quebrei aqui um pedaço. Olha lá, aí. a Ô, formiga. bolo bom. Eu tenho bem pouquinho cheiro, mas tenho. Manda. Pedro da Andréa, Curumim, aniversariante da semana passada, escuta as cunhã, reclamou do que o seu Elmano fugiu da pergunta lá sobre a exploração de urânio em Quando Santa a gente falou, Quitéria. quando falou urânio, ele falou, e fosfato. E apoio. Sim, é fosfato junto, mas são as duas coisas. Sempre foi. Pois o Pedro ficou chateado e o Pedro tem até um monte de subsídio para mim. Mas essa semana foi tão tranquila, foi tão intranquila, viu, Pedro? Mas depois a gente volta a esse assunto. Mas um cheiro para ele, porque foi aniversário dele. E para o meu amigo Jean Filgueiras. Jean está saudoso de você e de Fábio, viu? Sim. Saudoso. Jean e Najara Sena. Estive Sim. com eles nos fins de semana. E um cheiro para eles também. É isto. Massa. Tu E tem tu? cheiro? Tem. Minha filha. Manda aí, Inês. Izzy Soares pediu... Ela é psicóloga de mulheres, mães e crianças. Ela nos assiste junto com a filha Yara. Ela pede muito cerveja gelada. Lá vai, arruma. Muita, minha filha. Caixas e mais caixas. Bem geladinha para você. Outro beijo, cheiro e cachaça para Raimundo Aquino. Ele ouve na academia. Disse que outro dia quase solta um peso dando risada. Ai, Preste mulher. atenção, Eu fico você com medo desse povo causando acidente nas academias. Meu Foi povo, um pelo peso, amor de Deus. porque eu entendi outra coisa. mulher. Peido, né? Oh, O peido. Podia ser o peido também. Mas Para, assim, Raimundo, segure aqui, direito os seus não, pezinhos. Os Segure. pesos, certo? mulher. É os pesos. Ele disse que uma barra, ele quase solta. Pelo amor de achando Deus. graça. Não, pelas 5 chagas. Ai, minha, esse beijo era para ter ido no dia do Elmano. Nilson Cardoso, sindicato, presidente do sindicato Fonte, é da fonte. UES. Nosso, Ave Maria, nosso fã, desde o primeiro Desde o dia. começo, desde o começo. Era, quando era só os ruídos. Nilson Cardoso, um beijo pra ti, viu, mano? E um beijo, cheiro e cerveja, tudo enquanto. Vou mandar para um de dois, que ele tá morando lá em São Paulo. Máximo, não sei o sobrenome, mas o Máximo mora em São Paulo e ele é daqui de Fortaleza. Ele frequentava o Centro Espírita André Luiz. Ele sabe quem Muito bem, é. muito Pronto. bem. Vou mandar os meus aqui. Aqui, a Virna veio falar comigo. Viu, Tu não Virna? vai assustar a gente, não. Não, a gente já veio- entendeu que ela te Ela abordou. veio falar comigo. A gente já entendeu. E com o filho, Frederico, e o marido, Vladimir, as coisas mais lindas, lá no show do Selvagens à Procura de Lei, que teve na Estação das Artes. E foi a coisa mais linda, mais linda. E ela pediu especialmente Xandão, Inês. Então você manda pra Olha, sei o Virna que um manda. Xandão. Mano, Virna, Manda. vai, tu só Ei, quer um. Manda um Xandão pra mim de verdade. Sabe, eu tava com os pontos na boca sem poder beber. Eu tô Eita. salivando por um Xandão bem Escuta, geladinho. Tem um espumante lá em casa maravilhoso. Ui, Pois eu já fui convidado para tomar. Tem mesmo, de verdade. Aí, Virna, não peça só Pois virtual, ela não. quer Xandão, pois eu mando. Xandão. Serve daquelas caixas que vem 6? Então Serve, pronto, vai lá. pronto. Já vai pra Virna. E a Anne, que disse que teve uma vez que encontrou a Evelyn no carnaval, e a Evelyn ficou devendo o cheiro dela milhões de anos, mas depois Já passou ela a Semana lembrou. Santa, já passou, foi Não, tudo. mas a Evelyn lembrou, mandou o cheiro depois. E aí agora tô eu mandando. Agora, viu? Cheiro, Anne, Olha. cheiro. E aí também vou mandar para outra família. A Lúcia Bernardes, eu estava lá no passeio público, almoçando, aí ela veio falar comigo, disse que ela ficou conhecendo o podcast pelo genro e pela filha, que é o Felipe e a Lia.
Eles apresentaram e ela virou super fã. Olha aí. legal. Ela virou super fã. E ela disse que assiste várias vezes. Ela disse que o episódio do Lira Neto ela assistiu várias vezes. Olha, pra decorar. Que ela adora. Ah, tem nada pra fazer. Bota lá pra assistir de Arrasou. novo. Então, o do Lira, ela falou que foi o melhor de todos, que ela é Como super é o fã do nome Lira. dela? É muito bom a É entrevista do Lúcia Lira. Bernardes. Lúcia Bernardes, É. um beijo pra você. Ai, É. amei. Um cheiro, Muito cheiro legal. embaixo também. E a Júlia, que é do Camusim, mas tá morando em Sobral, ficou super mal, porque no dia que a gente tava em Sobral, ela não tava. Tava em Camusim. Ô, coisa horrível. Ô, tristeza estar ali usufruindo, bichinha, desfrutando tão linda, daquela Júlia. praia. Linda. Ó, Júlia, vai ter outro momento, tá? Vai dar certo. Agora você tá em Fortaleza, né? Então vai dar tudo certo. Aliás, ela mora em Sobral, mas vem pra Fortaleza, então vai de algum jeito, dá-se um jeito, né? Pois, ó, cheiro pra você. E aí, tem também... Na semana passada eu não mandei cheiro pro meu pai, pra minha mãe, não foi? Mulher, meu pai é pior do que tu. Ele não começou a chorar, não. Quando... É melhor que eu, Mulher, é? o pobrezinho chora por tudo, Oh, meu bichinho. Deus, Que coisa tão linda. fofo. Aí tem cheiro? Eu não radei, mulher. Radeu, Pro Pedro e então pro pronto. Jean. Então pronto. Tá pronto. Então chegamos ao Termina. final de mais um episódio, meu pessoal. Ô, coisa boa, né? Episódio raiz, só as três falando besteira. Ô, coisa boa, né? Besteira não, né? Só discussões Coisa muito qualificadas. séria, rapaz. E agradecemos de novo a Grazi Albuquerque, que né, essa nos ajuda contribuição, muito. pois então. Sempre muito. Então, lembrando, quer ajudar o podcast, quer apoiar o podcast? Bora, apoie, certo? Então tem aqueles jeitinhos, tem o site apoia.se/ascunhaspodcast, tem o Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com e tem também o Orelo, se você nos escuta por lá. Na produção do episódio estivemos eu, Camila Fernandes, a Ebele Rebouças e a Inês Aparecida. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. Gravação, edição, bolo delicioso, pão de Morango, queijo, minha morango filha. do amor. Morango do Morango amor. do amor. Olha, Tudo. Não é do Da- amor, não. Achei o amigo aqui. É o morango original, o morango real, o morango mais maravilhoso. Aqui é a Pró Produções, gente. Pró Produções, pelo amor de Deus. É sem palavras. A trilha sonora é Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso, a gente se vê na próxima semana. Tchau!